Coisas que não se falam e suas consequências. Eu sou Marie, da Relação Sistêmica. Pode ser que na sua família tenha alguns segredos e que você acha melhor não contar. Só que aí você percebe que o seu filho acaba tendo alguns problemas de fala, né? Ou fala errado, troca as palavras, gagueja. O que pode estar acontecendo, né? O que pode acontecer? Como você tem situações, coisas que não se falam, não se comentam, que são proibidas, essa criança também acaba não dizendo, porque é como se ela não pudesse falar também. É engraçado a gente pensar nisso, mas alguns exemplos de coisas que não se falam e que pode afetar a dicção do seu filho, que ou gagueja, ou fala errado, ou troca as palavras. Tá? E lembrando que isso não é uma regra, não existe certo e errado, não existe julgamento, existe apenas aquilo que é certo para a sua família. Mas, em alguns casos, pode significar isso, tá certo? Então, histórias de pessoas que já foram casadas e não contaram para a criança, que tem irmãos que não nasceram e aí não contam para a criança, né? Situações de mortes precoces, de doenças, de separações, de traições, e que você não precisa falar, não, porque fulano aconteceu isso, não precisa. Mas também, entre os adultos, aquilo lá pode ser dito. Então, entre os adultos, aquilo não é um tabu, aquilo não é excluído, né? Quando os adultos conseguem olhar para uma situação sem medo dela, né? Sem exclusão, os filhos também podem falar de forma fluida. Ele não gagueja mais, ele não troca mais as palavras. E lembrando de novo que não é uma regra, né? Mas que o que a gente percebe muitas vezes é que o problema da criança, quando ela precisa ir no fono, né, está relacionado a uma situação, uma história de exclusão. Quando você traz aquela história, você olha com carinho, com respeito, inclui alguém que foi muito importante para o teu sistema, às vezes, né, essa fala dessa criança também começa a ficar fluida. Tá? E aí eu vou contar uma história minha, que não tem muito, muito a ver com exclusão, mas um insight que nos ocorreu. Quando meu filho caçula era mais novo, na hora de escrever, né, quando ele falava ele não trocava, mas quando ele escrevia, ele trocava o D pelo T. Então um exemplo que eu já nem lembro direito, mas assim, tipo gelado, ele escrevia gelato, cozido, cozito, né? Então, e principalmente quando era com TI. E depois do trabalho sistêmico, a gente ficou observando por que disso e caiu uma ficha. Né? Na história do meu marido, ele tem o avô dele, né, que morreu meses depois que o primeiro neto homem nasceu. E aí, porque ele só tinha netas meninas que poderiam, né, seguir com o sobrenome da família deles. Aí quando o primeiro neto homem nasceu, depois de alguns meses ele morreu, que é o meu cunhado mais velho. Na nossa família, que é dessa mesma linha, né, dessa mesma árvore, também só nasciam meninas. Depois, quando o meu filho, que é o primeiro neto homem, nasceu, ele estava com 1 ano quando o meu sogro faleceu. Quando ele estava com 1 ano, não falava ainda direito, mas aí com 3, 4 anos, né? E aí mais pra frente ele começou a trocar essas duas palavrinhas. Em japonês, Ji-chan significa avô, que é o D e T, né? Aí caiu a ficha pra gente. Falei assim, gente, será que tem a ver? Né? Então ele trocar o D pelo T, a palavra Ji-chan em japonês tem essas duas letrinhas, né? E a gente passou a falar mais do vô para ele, porque nós não excluíamos, mas a gente não falava, não inseria nas conversas muito a história do meu sogro. Até porque para a gente ainda era muito dolorido, porque logo depois de 1 ano, né, no mesmo mês, antes de fazer 1 ano, a minha sogra também faleceu. Então a gente não inseria tanto nas conversas.
E aí, quando a gente percebeu isso, aos pouquinhos, a gente começou a contar histórias alegres da vovó, né, do Dichan e da Bachan. E aí ele começou como se ele lembrasse essas histórias com alegria. Eu não estava mais excluindo ninguém, nem eu, nem meu marido, né? Porque de fato a gente não excluía, mas acho que a gente não contava com tanta frequência. E o que é esse contar para a criança? Não é falar assim, nossa, porque o teu avô, blá blá. Não, não é isso. Durante o jantar, a gente falava assim, nossa, sua avó cozinhava muito bem. E era verdade, minha sogra tinha a mão de ouro, né? Então a gente traz para o nosso cotidiano lembranças da minha sogra e do meu sogro. E às vezes ele fala alguma coisa e fala assim, nossa, seu pai tem esse cabelo que eu acho maravilhoso, né? Que eu acho super charmoso, grisalho, igual o de Chan. Eles são muito parecidos, o cabelo igual, né? Então, a gente começou a trazer no dia a dia a presença do Dichan e da Bachan que antes nós não falávamos com tanta frequência. E sempre com alegria, não com tristeza mais. Porque, de fato, no começo, a gente lembrava... Eu estou entrando no campo aqui. Lembrava com saudades, né? E aí, com o tempo, a gente começou a lembrar com alegria. E depois disso, ele parou de trocar na escrita o D pelo T, que é Dichan, que significa avô em japonês. Como eu falo, cada história, né, cada caso é um caso, não existe certo e errado, mas em alguns momentos, quando o seu filho começa a trocar as palavras ou tem problemas para falar, né, pode estar relacionado a um excluído, alguém que quer ser visto pela sua família. Agora eu te vejo, Marie, da Relação Sistêmica.